Olá, amigos, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao canal Fé ou Fideísmo aqui no YouTube. Que a graça do Senhor seja abundante sobre a sua vida, tá bom? Nós desejamos que tudo possa estar muito bem aí com você, com a sua família. E eu tenho certeza que hoje, através dessa live, você vai aprender muito, vai trazer muita edificação para a sua vida e para a vida de todos que estão ao seu redor. Nós temos aqui a oportunidade, o privilégio de poder falar um pouco com o nosso amigo aqui, doutor, pastor Renato Stêncio. Seja bem-vindo, pastor Stêncio. Seja bem-vindo. Obrigado, uma honra estar com vocês nesse canal tão conhecido, né, pelos campos da internet, onde tem tantas pessoas inscritas e às vezes eu escuto e também partilho de algumas discussões com os colegas e é uma honra estar com vocês. Bacana, muito bom. E, pastor Stêncio, você tem um canal também, não tem? Sim, eu tenho um canal. Nós temos o canal do Centro White, que é um canal bastante acessado pelo YouTube. Temos um canal do Centro Nacional da Memória Adventista, também é um canal bastante acessado. E eu estou lançando um canal pessoal, né? Pastor Renato Stêncio no YouTube, que tem ali já algumas entrevistas interessantes. Se você quiser depois dar uma passada lá, você é nosso convidado também. Excelente. O pastor Stêncio, ele é o diretor do Centro White, ali do NASP, Campus 2. Se você não teve a oportunidade de ir lá conhecer, vá, gente, porque é um lugar lindo ali, muito, muito encantador do ponto de vista espiritual, tá? Então apareça lá, mas tenho certeza que eles vão recebê-lo muito bem ali para conhecer o Centro White, viu? Bom, doutor Stêncio, o pastor Stêncio, esta noite veio aqui para falar um pouco sobre um assunto que vira e mexe, sempre levanta alguma discussão, algum atrito, né? Ele vai falar esta noite para a gente sobre Ellen White e seus críticos. E já quero, previamente, fazer uma propaganda. Olha que coisa mais linda, ó. Ellen White e seus críticos. Olha a grossura do livro, só para você ter uma ideia do conteúdo, viu? É do Francis Nichol, e foi traduzido para a nossa língua, para o português. É um material riquíssimo, excelente mesmo, viu? Você não pode deixar de ter na sua biblioteca, ó, tá bom? Pastor Stêncio, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez com a gente, em nosso canal, tá bom? E o doutor Stêncio, ele vai apresentar, então, um tema agora, nesses próximos minutos, e após a apresentação, então, a gente vai abrir para perguntas, tá? A gente vai lançar aqui as perguntas para ele aqui, ok? Pastor Stêncio, então, é contigo, amigo. Muito obrigado, uma honra estar com vocês nessa noite. Eu quero introduzir o tema dessa noite lendo com vocês um texto da Palavra de Deus, a Bíblia. Abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas 36, versos 15 e 16. Abram todos a Palavra de Deus, 2 Crônicas 36, 15 e 16. Eu peço perdão pela minha voz estar um pouco ruim. Eu estou passando aqui por um pequeno momento de resfriado aqui, mas vamos tentar fazer o nosso melhor. A palavra de Deus nos diz assim, 2 Crônicas 36, 15 e 16. O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Agora notem o verso 16. Eles, quem? O povo. Eles, o povo. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Nessa noite, eu queria falar um pouco sobre o assunto das críticas e também,
por conseguinte, dos críticos. Nós podemos observar que já existiam fortes e severos críticos na palavra de Deus, a Bíblia. Acabamos de ler um texto do livro de Crônicas que fala que os profetas, eles foram zombados, mofados, desprezados. As palavras de Deus que Deus colocava na boca deles foram desprezadas, essas palavras. E aí a palavra de Deus diz assim: até que subiu a ira do Senhor e não houve remédio algum. Quando nós desprezamos a palavra de Deus, quando nós nos tornamos críticos a ponto de ignorar, de deixar de ouvir o que Deus fala por meio da revelação profética dos seus mensageiros, nós podemos chegar a esse trajeto da história do povo de Israel e repetir essa história em nossos dias. Como diz o profeta, e não houve remédio algum para eles. Se nós fôssemos tomar por base a questão de críticos e tomássemos a Bíblia como um parâmetro, é muito fácil nós chegarmos a uma conclusão de que o conteúdo da palavra de Deus é muito pequeno perto daquilo que já foi feito e falado e escrito pelos seus críticos. Há um volume muito maior de páginas escritas por críticos da Bíblia, da própria palavra de Deus, do que nós temos nesses livros da palavra de Deus. 66 livros. Então, os críticos, eles sempre existiram. Enquanto houver verdade, enquanto houver revelação da palavra de Deus, com certeza o inimigo vai suscitar, vai levantar pessoas que vão criticar, que vão acusar, que vão zombar, que vão menosprezar a revelação da palavra de Deus. Nessa noite, eu queria trabalhar com vocês um tema relacionado a Ellen White. Porém, vocês estão me vendo aí? Pastor, está me vendo, por favor? Sim, sim. Estamos te vendo. Estão vendo. Porém, antes de nós iniciarmos esse tema, eu queria apresentar a vocês algumas novidades. O pastor Gilberto já apresentou ali um livro, mas recentes novidades estão disponíveis para a igreja. Eu queria que, se você quisesse agora tomar o seu celular e abrir na sua loja e baixar esse aplicativo que está aí, ó, Bible Plan. É um estudo da Bíblia com o auxílio dos testemunhos do Espírito de Profecia, com o auxílio da revelação dos testemunhos. Você vai fazer um estudo em um ano, lendo 3 capítulos da Bíblia por dia e 3 capítulos dos testemunhos. Em um ano você consegue ler toda a extensão da Bíblia. O nome do aplicativo é Bible Plan. Você pode baixar tanto no Android quanto no Apple Store. É gratuito, tá? É um presente que nós estamos dando para a igreja, ok? Além disso, eu queria mostrar para vocês o livro, né, que o pastor mostrou aí. Esse livro tem 568 páginas de escritos. 568 páginas. Só sobre o tema dos críticos ligados a Ellen White. Tá? E esse livro foi lançado em março do ano passado, em 2020, pela Casa Publicadora, foi traduzido pelo Centro White aqui do NASP, ok? Nós, assim, formamos um volume de clássicos relacionados a Ellen White,
bastante representativo, conforme vocês podem ver. Lançamos a enciclopédia, Ellen White, Mulher de Visão, Ellen White e seus críticos, e também Quando Deus Fala. São 4 livros referenciais sobre Ellen White e o seu ministério, sua vida, não é? Em todos os seus sentidos. Isso está disponível através das lojas da Casa Publicadora Brasileira, espalhadas pelo nosso país. Tá? Bom, mas o tema dessa noite tem a ver com os críticos que se levantaram em relação a Ellen White. Eu introduzo dizendo o seguinte: quando nós lemos o texto bíblico de 2 Crônicas, a gente vê que o papel de um profeta nem sempre é um papel muito fácil. Aliás, nunca foi fácil ser um profeta. Nunca foi fácil falar a verdade e falar em nome de Deus. O teólogo Abraham Heschel, um judeu, ele diz assim, que durante a vida de um profeta, todos os elogios são abandonados. Ser um profeta é ambos uma distinção e uma aflição. Olha que coisa interessante que ele coloca para a gente, né? A missão que ele realiza é desagradável para ele e repugnante para os outros. Nenhuma recompensa lhe é prometida. Um profeta suporta o escárnio e a reprovação. É rotulado como um louco pelos seus contemporâneos e como um anormal por alguns eruditos modernos. E ele realmente conclui dizendo assim: um profeta será criticado enquanto viver e ridicularizado quando morrer. Então, nunca foi fácil ser um profeta. Nós podemos observar isso através da Bíblia. Moisés foi criticado, Jeremias foi criticado, o próprio Jesus, o maior de todos os profetas, foi criticado. Olha o que disseram eles em João 10:20. Ele tem demônios, enlouqueceu. Por que o ouvis? Diziam os fariseus a respeito de Jesus. Não é? Então, se os profetas durante o cânon sagrado foram criticados, o que nós poderíamos dizer em relação a Ellen White em nossos dias? Será que ela também teve seus críticos? Será que ela teve adversários ao longo da sua experiência ministerial como profetisa? Será que a sua integridade foi colocada em xeque? A história revela de que sim. Desde o início do seu ministério, já na segunda década do seu ministério, 2 homens se levantaram contra ela, Russell e Case, em 1853. Se levantaram como sendo os primeiros críticos a poderem estabelecer algumas observações que desqualificariam o seu trabalho profético. Além deles, nós temos Snook, Brinkerhoff, Blanchard, Long, Miles Grant. Aqui nós temos aqui embaixo Dudley Kenwright, que talvez foi o maior de todos os críticos da história de Ellen White. Temos também Conrad, John Kellogg, Ingerman Liden, Ronald Numbers, mais recentemente, Walter Ree, e no Brasil também nós tivemos um crítico de Ellen White, não sei se vocês sabiam disso, mas Sérgio Quevedo foi também um crítico que escreveu vários comentários em uma revista a partir do ano de 1996 a 1998. Não é? Mas é interessante observar, amigos, uma coisa muito importante. Ellen White não somente teve críticos, como ela também teve concorrentes, pessoas que queriam e postulavam o seu lugar. Aí estão alguns exemplos: Myrta Stewart, Phoebe Knapp, Anna Rice, Fanny Bolton, Margaret Owen. Todas essas mulheres quiseram ser profetisas no lugar de Ellen White.
Então, ela não somente conviveu com críticos, como também com concorrentes, pessoas que queriam ser profetisas, mas evidentemente não haviam sido chamadas por Deus. Logo no início do seu ministério, Deus revelou à serva do Senhor, a mensageira de Deus, de que ela encontraria no seu ministério grande oposição e o seu coração seria ferido por isso. Mas a graça de Deus envolveria ela de tal maneira para ampará-la em todas as coisas. Agora você poderia perguntar para mim, Pastor Stencil, quais foram as críticas mais severas e mais comuns que foram feitas a Ellen White? E eu coloquei aqui 6 delas. Essas 6 críticas são as mais comuns que foram levantadas contra Ellen White. Primeiro, criticavam de que ela tinha as suas visões, que não eram um processo natural, mas era um processo produto de desordem nervosa, ou seja, que ela tinha problema na cabeça. Né? Segundo, de que ela ensinou falsos ensinos. Ela escreveu falsas ideias. Terceiro, que ela plagiou, copiou. Quarto, de que ela escreveu profecias que não se cumpriram. Quinto, questões que estão ligadas à sua vida pessoal. Alguns dizem que ela escrevia coisas e não vivia o que ela escrevia. Então são críticas que precisam ser avaliadas. E sexto, que as suas ideias escritas se divergem do conteúdo da palavra de Deus, a Bíblia. Agora eu te pergunto, será que essas críticas são de fato verdadeiras? Será que essas suposições, essas observações que eu acabei de falar realmente representam os fatos conforme ocorreram na experiência de Ellen White? Dessas 6 críticas, uma delas se destaca como sendo a mais comum de todas, que é a questão do plágio. O plágio é um dos assuntos que, ao longo dos 70 anos de ofício profético, e também podemos colocar até os dias de hoje, é um dos temas que ela mais recebeu crítica, que ela mais foi acusada, ou seja, de que ela não foi original naquilo que ela produziu. E, obviamente, que essa crítica destrói a confiança e a credibilidade de tudo que ela escreveu, de tudo que ela falou e de tudo que ela realmente exerceu ao longo dos seus 70 anos como profetisa. Agora, nesse ponto da nossa palestra, desse momento, da nossa conversa, é importante nós fazermos uma diferenciação entre o que é plágio do que é empréstimo literário. Plágio é quando você copia palavra por palavra do autor de uma outra pessoa, de uma outra fonte, e você não atribui crédito àquela fonte que você copiou. Então você copia palavra por palavra, ao pé da letra, coloca no seu livro e diz que aquilo lá foi você que escreveu. Mas aquilo não é seu. E você não atribui o crédito a essa pessoa. Então, isso é caracterizado como plágio. E eu queria dizer para vocês também que plágio é um crime. É um crime. Perante a lei, é crime você plagiar alguma coisa e dizer que aquilo é tua, sendo que aquilo não é seu. Agora, será que Ellen White fez isto? A resposta é não. Então, o que ela de fato fez? Ela fez o que nós conhecemos como o empréstimo literário. Ou seja, era uma prática comum adotada nos seus dias e também foi adotada pelos próprios profetas da palavra de Deus, a Bíblia. Então, como nós falamos, o plágio se caracteriza como uma apropriação literária, não é? Ou seja,
você se torna o criador de algo que não é seu. Você copiou e colocou no seu conteúdo. O empréstimo literário é caracterizado quando você emprega a ideia de um outro autor, você toma a ideia desse autor, amplia a ideia desse autor com as suas palavras para poder expressar aquele pensamento, aquela ideia. Então, de acordo com as leis literárias, a prática do empréstimo literário não constitui um plágio. Portanto, afirmar que Ellen White plagiou não tem fundamento. A igreja recebeu muitas severas críticas a respeito desse assunto e, obviamente, a igreja teve que tomar algumas posições. Por exemplo, em 1981, ela fez um estudo com um dos arquivistas do patrimônio White State, chamado Tim Purrier, que tomou toda a coleção dos escritos de Ellen White e ele começou a analisar palavra por palavra, linha por linha, para poder entender quais foram os pontos em que Ellen White tomou empréstimos literários de outros autores. Então, ele tomou cada livro, ele pegou toda a coleção de escritos de Ellen White a fim de fazer esta análise, não é? Para descobrir os paralelos literários entre os escritos de Ellen White com escritos de outros autores. E qual foi a sua conclusão? E eu quero mostrar isso aqui para você porque é muito importante a gente tentar entender isso, né? O livro em que Ellen White mais usou os empréstimos literários foi O Grande Conflito, não é? Eu tenho ele aqui na minha prateleira, está atrás de mim. E é interessante você observar que 20% do conteúdo do Grande Conflito é produto de ideias de empréstimos literários. Por quê? Aquela parte introdutória do Grande Conflito é repleta de história da igreja primitiva, história da igreja medieval, do período medieval, história da igreja dos tempos dos reformadores, da época protestante, não é? Então, todo esse conteúdo ela extraiu com base numa coleção de um autor chamado D'Albinès, um francês, que escreveu um livro intitulado, uma série de livros, né, intitulado A História da Reforma. São, na verdade, 8 livros. E, inclusive, olha que coisa interessante, ela recomendou que as pessoas devessem ler esse conteúdo. É evidente que se você copia alguma coisa de alguém, você não vai recomendar que as pessoas leiam esse conteúdo. Mas ela disse, se você quiser conhecer melhor a história, leia D'Albinès. Ela recomendou. Portanto, ela extraiu dali informações de datas, de nomes, informações que tinham a ver com a história, para poder compor aquele quadro da introdução dessa obra clássica, O Grande Conflito, e ela, então, recomendou a leitura desse livro do autor D'Albinès. O segundo livro que o pastor Tim Purrier encontrou maior quantidade de empréstimos literários é a obra Paulo, Apóstolo da Fé, que nós não temos no português impresso pela CPB, temos apenas impresso por uma editora de um pastor intitulada Certeza Editorial, tem 12%. Esse livro praticamente é o mesmo conteúdo do livro Atos dos Apóstolos. E aí você vai vendo as demais obras, a quantidade de empréstimos literários nas demais obras, como Caminho a Cristo, Atos dos Apóstolos, Fé e Obras. Você vai vendo que o percentual vai caindo até chegar a 1%, 1,74%. Então, o volume de empréstimos literários de Ellen White
é um volume bastante tolerável, considerando o que era praticado nos seus dias. E as conclusões que o arquivista Tim Purrier chega quebraram as declarações públicas de um determinado autor, que foi adventista, por sinal, chamado Walter Ree, que dizia que Ellen White havia copiado 80% a 90% dos seus escritos. Isso era uma coisa absolutamente infame, totalmente não tem mérito nenhum, nem crédito nenhum, tal afirmação. Esse livro depois foi refutado pela igreja, uma resposta a essa obra, The White Lie. Um outro estudo que a igreja realmente fez foi com um advogado especialista em direitos autorais. Seu nome, Vincent Ramick. O Dr. Ramick era um católico e ele gastou mais de 300 horas estudando o assunto dos empréstimos literários em relação aos escritos de Ellen White, para tentar verificar se ela plagiou ou não. E após mais de 300 horas de estudos, vendo mais de 1000 casos de acusações de plágio nos seus escritos, o Dr. Ramick chegou à conclusão de que Ellen White não pode ser acusada de plagiadora. Essa afirmação não procede. Ele diz, os críticos perderam uma grande oportunidade de focalizar a sua atenção nas mensagens de Ellen White, em vez de focar apenas nos seus escritos. Na verdade, Ellen White usou os escritos de outros autores, mas a maneira em que ela os usou, disse ele, foi única e pessoal, de forma ética e legal. Portanto, ela está dentro dos padrões legais do uso correto de materiais de outros autores. Por exemplo, se você pegar a Bíblia, a palavra de Deus, e for direto aos evangelhos, você vai encontrar que os evangelistas fizeram uso dos escritos de seus colegas. Por exemplo, Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Mateus fez uso dos escritos de Marcos. Lucas organizou todos os escritos de forma cronológica, sistemática, usando Marcos, Lucas, usando Mateus, não é? João, por exemplo, é um evangelho diferente, não é? Ele não é sinótico, mas os 3 evangelhos sinóticos que a gente encontra na Bíblia, esses evangelhos, eles têm a coparticipação, ou seja, um evangelho serve de referência para o outro evangelho. E um evangelista vai ampliando o conhecimento do outro que escreveu antes dele, não é? Bom, você poderia perguntar, mas pastor Estêncio, por que então que Ellen White teria feito uso dos empréstimos literários? Por que justificar? Por que ela teria usado os escritos de outros autores, se ela era inspirada por Deus, se era Deus quem comunicava verdades para ela? Bom, nós precisamos fazer aqui uma outra live para eu poder falar sobre os padrões e modelos de inspiração, né? Mas eu vou explicar isso dizendo para vocês o seguinte: ela usou os empréstimos literários a fim de expressar melhor as ideias e verdades reveladas a ela em visões. Ela usou os empréstimos para suplementar detalhes que não foram dados a ela em visão. Então você poderia perguntar para mim o seguinte: pastor, será que Ellen White foi usada por Deus para poder olhar e pesquisar outros escritos de outros autores? A resposta é sim. Ela foi usada por Deus para poder procurar, para poder ler, para poder pesquisar materiais
de outros autores, como, por exemplo, da área científica, da área médica, da área de saúde, da área de educação, da área de história e de vários outros, da área cristã, de cristologia, não é? Da área de história bíblica. Então, Deus conduzia o ministério dela e muitas vezes Deus guiava a profetisa para que ela se reportasse a esses autores que foram também usados por Deus de outras formas, não de forma revelativa, inspiradora, mas foram usados para poderem registrar verdades, não é? Preservar as verdades. E Ellen White, então, vai a essas fontes e extrai dessas fontes verdades para compor aquilo que Deus havia revelado a ela. E ela não só compõe essas verdades, como também ela faz o quê? Ela suplementa com detalhes, ela amplia, ela embeleza os termos com palavras mais apropriadas, mais bonitas, não é isso? E também ela fez uso dos empréstimos literários para poder explicar posições doutrinárias da igreja para o nosso povo. Então, nós podemos destacar esses 4 motivos, né, que são prioritários para poder, então, lidar com a questão dos empréstimos literários. Bom, eu queria agora, rapidamente, eu tenho aqui mais alguns minutos, não quero ser muito delongado, mas eu queria dizer para vocês o seguinte. Ellen White teve que conviver com os seus críticos nos seus dias, e não foram poucos, foram muitos. A maior parte dos críticos que ela teve que conviver eram ex-membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou seja, saíram das fileiras da igreja para se tornarem críticos de Ellen White. E hoje esse fenômeno ocorre da mesma forma, da mesma maneira. Muitas pessoas saem de dentro da igreja, abandonam a fé, começam a criticar, a desqualificar os escritos de Ellen White, depois passam a desqualificar os escritos da Palavra de Deus, a Bíblia, deixam de crer em Deus e se tornam críticos ferrenhos, não somente dos escritos de Ellen White, como da Bíblia, da igreja e até mesmo da pessoa de Deus. Esse é um ponto importante nós falarmos, sabe por quê? Porque hoje, se nós não cuidarmos, nós vamos ver um emaranhado de informações que fluem pelos celulares, pelos sites, pelas mídias sociais, informações que todos os dias aparecem de várias fontes que visam lançar dúvidas sobre a mente e sobre o entendimento do cristão adventista do sétimo dia. E nós, como povo de Deus, temos que saber como lidar com tudo isso, como lidar com esse volume de informações que surge diariamente. Eu vou contar uma história para vocês. Eu estava no meu escritório uma certa manhã, quando entrou um indivíduo na minha sala, e ele tinha nas suas mãos um calhamaço de folhas. Tinha umas dezenas de folhas na mão, e ele chegou para mim e falou assim: Pastor Stencil, eu queria que o senhor pudesse responder essas questões que estão aqui. Eu comecei a conversar com ele, pedi para ele se assentar, ele se assentou e tal. E eu falei: o que é isso? Ele falou: são 200 questões contra Ellen White. Interessante. Então você quer que eu responda as 200 questões que estão aí em Ellen White? Ele disse sim. Eu disse para ele assim: olha,
eu vou ter que parar tudo que eu estou fazendo, vou ter que parar de escrever os artigos que eu estou escrevendo, responder as coisas que eu estou respondendo, para poder fazer isso. Mas eu queria te dizer uma coisa. Quando eu responder, eu vou gastar uns 3 meses para fazer isso aí. Não vai ser coisa de um dia para o outro. Então, 3 meses eu vou parar só para trabalhar isso aí. Quando eu responder a última pergunta, de número 200, e eu mandar para você todas as respostas, tenha certeza de uma coisa. Terão mais 200 que o inimigo colocou na cabeça de alguém que você vai trazer para mim e responder aqui. Em outras palavras, aonde eu quero chegar com você nessa noite? Eu quero te dizer o seguinte: o inimigo quer que nós trabalhemos por ele. Ele quer que nós vivamos em função de críticas, de dúvidas, de questionamentos. Ele não está preocupado que nós preguemos a palavra. Ele não quer que nós gastemos tempo com a verdade. Ele quer que nós fiquemos envoltos na mentira, na dúvida, na incerteza. E parece que há entre o povo de Deus pessoas que são especialistas em fazer isso. Usam os seus celulares, usam o e-mail, usam as mídias sociais para atrair a atenção de pessoas que às vezes passam dias discutindo um tema. Uma vez eu entrei num grupo, eles ficaram meses discutindo um tema. E sabe qual foi a conclusão? Nenhuma. Ninguém chegou a conclusão nenhuma. Nós temos que ser muito cautelosos com esse assunto, meus queridos, para que nós não venhamos a ser vítimas dos enganos de Satanás, das estratégias do inimigo, que às vezes quer que nossa mente, nossa atenção e o nosso tempo, nossas energias, só estejam voltadas para o que é duvidoso. E é notório, e até aqui eu estava lendo isso agora, no livro que nós falamos no início, pastor Gilberto e eu, a última parte desse livro fala sobre o maior crítico de Ellen White. É um texto que ele escreveu para a revista Adventista Americana em 1885. Tem aqui a data até. Ele escreveu esse texto em 10 de fevereiro de 1885. Você pode entrar lá e ver isso aí. E sabe o que ele falou? Ele diz assim, que é muito mais fácil nós duvidarmos do que acreditarmos. É muito mais fácil duvidar do que acreditar. Quem falou isso? Dudley Kenwright. Está aqui o texto que está impresso na última parte desse livro, no último apêndice, o apêndice P. Depois você pode olhar esse livro, eu recomendo que você leia e analise esse livro. E esse indivíduo foi o maior crítico de Ellen White. No dia da morte de Ellen White, ele compareceu ao funeral, lá na igreja em Battle Creek. Ele chegou ao redor do caixão de Ellen White, deu uma volta, olhou para o caixão, deu a segunda volta, olhou para o caixão, deu a terceira volta, colocou a mão sobre o caixão de Ellen White e disse: aí está uma verdadeira cristã. Aí está uma mulher que foi uma verdadeira discípula de Jesus. Um instrumento, uma ferramenta usada por Deus. Disse ele, o maior crítico de Ellen White. Os pastores que eram amigos, porque esse homem tinha sido pastor da igreja, veja, ele tinha sido pastor da igreja adventista, era um grande pregador, era um exímio evangelista. Os pastores que haviam sido amigo dele de ministério chegaram a ele e disseram: pastor Kenwright, por favor, volte para as fileiras do ministério, volte para as fileiras, nós precisamos do seu talento. E ele disse assim: eu não posso,
porque eu fui tarde, eu fui longe demais. E agora já é tarde. Eu não posso voltar atrás. Às vezes, amigos, nós nos tornamos críticos, nós entramos no meio da dúvida, nós caminhamos uma trilha muito longa e quando a gente pensa em voltar, o peso da vergonha é tão grande que a gente diz, eu não posso. Vai ser muito humilhante para mim voltar atrás. Satanás do céu teve a sua oportunidade de se arrepender e voltar, mas ele não o fez. Ele tinha ido longe demais. E assim ele quer fazer hoje com você, comigo. Ele quer que a gente duvide até um ponto que a gente não sinta mais o desejo de voltar atrás e se arrepender. Então, meus queridos, essa minha fala é apenas para vocês poderem veja o que Ellen White, Deus revelou a Ellen White, como que nós devemos tratar, vencer os críticos. Ela usa uma expressão muito interessante, ela diz assim, nós devemos tratar que esses indivíduos, né, diz assim, eles desaparecerão mais rapidamente se forem ignorados, se deixarmos que seus erros e falsidades sejam tratados com desprezo silencioso. Olha que expressão que ela usa. Eles não querem ser ignorados, ela diz. Oposição é o elemento que amam. Os críticos adoram guerra, adoram uma briga, adoram ficar se degladiando e colocar pessoas para poder debater em cima desses temas. Eles adoram isso. E o inimigo bate palmas quando acontece isso. Porque quando a gente está batendo boca, discutindo, o mundo está lá fora morrendo, anêmico, pelo conhecimento da palavra de Deus, a verdade. É isso. Então, queridos, nós precisamos ter bastante cuidado, não é? Diz assim, ó, eu acabei de falei isso para vocês agora. Vocês podem remover todos os argumentos hoje, fechar a boca de provocadores de modo a não poderem dizer mais nada. E amanhã eles repetirão os mesmos argumentos. Por quê? Porque eles não amam a luz. E eles não enxergam a verdade, não enxergam a luz. Então, às vezes, a gente responde, e a pessoa repete o mesmo erro, repete a mesma dúvida, repete a mesma crítica, e assim vai por diante. E esse texto é muito interessante, olha o que Ellen White diz. Ela diz assim, se homens que se empenham em apresentar e defender a verdade da Bíblia, empenharem-se em examinar e mostrar o engano e a inconsistência de homens que desonestamente mudam a verdade de Deus em mentira, Satanás suscitará oponentes suficientes para manter suas canetas constantemente em uso, enquanto outros ramos da obra serão deixados a sofrer. Eu vou parafrasear hoje, tá? Se Satanás puder manter pessoas com seu celular digitando e passando para frente esses questionamentos e dúvidas, ele vai manter pessoas de todas as igrejas do Brasil e do mundo afora envolvidos, gastando seu tempo fazendo isso, ao invés de pregando a verdade, de dar estudos bíblicos, ao invés de dar um testemunho, ao invés de poder fazer uma visitação, ao invés de trazer um conselho, ao invés de você fazer uma prece, uma oração com uma pessoa, o que você vai fazer? Vai estar envolvido com o quê? Com críticas, com dúvidas, com questionamentos. É isso que o inimigo quer. Bom, queridos, qual que é o plano que Deus estabeleceu, então? Ela colocou, volume 3 dos Testemunhos para a Igreja, página 37, diz ela, é um plano melhor ter uma reserva de argumentos. É exatamente assim que a igreja faz hoje. A igreja tem uma reserva de respostas
aos questionamentos que foram feitos desde os dias de Ellen White. As dúvidas e questionamentos que são levantadas hoje contra Ellen White e a Bíblia já foram feitas séculos, séculos e séculos atrás. São as mesmas dúvidas, que às vezes aparecem numa roupagem um pouco diferente. Mas a essência é a mesma. A dúvida é a mesma. Então, o que eu quero recomendar a você nessa noite? Se você tem ou recebeu algum questionamento em relação aos escritos, ao ministério de Ellen White, procure o site do Centro White. Lá você tem uma seção de perguntas e respostas. Vá até um site oficial da igreja e se abalize por aquilo que está escrito ali. E não pelo que o WhatsApp está falando, não pelo que o Facebook está falando, não pelo que o fulano da igreja falou, por aquele ciclano de outro distrito falou. Vá a um órgão oficial e abalize por ali. Tome cuidado para você não ser objeto de engano também. E eu queria deixar aqui, já encerrando a minha fala, a gente poderia falar bastante sobre esse assunto, mas eu vou encerrar aqui. Olha o que Deus revelou à serva do Senhor. Ele disse assim, ó, se você perder a confiança nos testemunhos, você cairá das verdades do quê? Da Bíblia. Esses dois olhos que estão aqui, já há 13 anos à frente do Centro de Pesquisas Ellen White, aqui no NASP, esses olhos já viram muita gente sair das fileiras da Igreja Adventista para se tornarem críticos de Ellen White. E eles começaram criticando, primeiramente, o quê? Os escritos de Ellen White. Depois, começaram a o quê? Criticar a Bíblia. E depois começaram a criticar a igreja. Os líderes. Depois começaram a criticar as coisas de Deus. E acabaram se tornando ateus. Queridos, essa é uma realidade. O inimigo não quer chegar só em Ellen White, o inimigo não quer chegar só na Bíblia, o inimigo quer chegar no coração de Deus e desqualificar a pessoa de Deus, mostrar que Deus é um ser tirano, mau, perverso. Essa é a intenção do inimigo. Bom, com relação então a Ellen White, o que nós poderíamos dizer? Não há nada novo debaixo do sol. Não há nada novo debaixo desse mundo que nós temos. Veja, a igreja produziu uma obra clássica só sobre críticos de Ellen White. 568 páginas. Mas não há nada novo debaixo do céu. As mesmas críticas que foram feitas a ela no século XIX são feitas hoje. São as mesmas. Não há nada novo. Essas acusações não são novas, não é? E acompanham elas até hoje. E eu encerro, então, pastor Gilberto, esse momento, faltando 5 para as 8h30, dizendo o que Francis Nichols disse no início do seu livro Ellen White e seus críticos. Ele disse assim: podemos ressaltar que o propósito dos escritos de Ellen White foi sempre comunicar a verdade, glorificando a Deus e sua palavra, a fim de conduzir os seus leitores aos pés de Jesus Cristo. Então, comunicar a verdade, glorificando a Deus, a sua palavra, a fim de conduzir as pessoas ao quê? Aos pés de Jesus Cristo. Deus nos dê a clareza, Deus nos dê o entendimento, Deus nos dê a sabedoria para podermos lidar com os críticos e com as críticas que são levantadas contra a Bíblia, contra os escritos de Ellen White
e que nós não possamos estar imersos nisso, envolvidos nisso de tal maneira que nós não consigamos sair desse meio, porque às vezes entramos e não conseguimos sair. Que nós possamos gastar o nosso tempo para testemunhar, para pregar e para anunciar a breve volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus abençoe a todos. Excelente, pastor Estêncio, muito bom o comentário, a análise, o estudo que você nos apresentou aqui, e tenho certeza que vai ser muito útil para aqueles que estão assistindo e outros que ainda assistirão, né? Possivelmente, essa mesma live seja depois reproduzida no site aí no canal do pastor Estêncio, e tenho certeza que outros vão se beneficiar desse conteúdo. Eu mandei uma pergunta para o seu Zap, viu? Dê uma olhada aí, uma pergunta que alguém fez aqui, e antes eu quero fazer uma pergunta para você. Fazer uma pergunta para você. A pergunta é a seguinte: tem pessoas que alegam, até mesmo um dia desses, alguém falou assim, mas nós não podemos crer muito no que Ellen White escreveu porque ela não era teóloga. Como que o Centro White responde a indagações como esta? É uma excelente pergunta, muito relevante. Eu queria perguntar a vocês que me fizeram essa pergunta, né? Davi era um teólogo? Moisés era teólogo? Daniel? O único personagem na Bíblia que a gente poderia dizer assim, olha, esse indivíduo foi um teólogo, foi um estudioso, Paulo, o apóstolo Paulo, que estudou aos pés de Gamaliel, que era um mestre judaico. Mas os demais, os apóstolos passaram 3 anos com Cristo, 3 anos e meio com Cristo, aprendendo, né, na escola de Cristo. Mas, enfim, eles tiveram algum diploma? Alguém poderia dizer a mesma coisa sobre educação. Ellen White nunca deu uma aula. Poderia dizer, ela não é educadora, então os seus escritos sobre educação também não têm valor. Outros poderiam dizer, olha, ela também nunca compôs um hino, então tudo que ela falou sobre música não tem valor, sobre adoração, porque ela não era uma musicista. Então, assim, o que ela escreveu sobre a teologia é produto da orientação e da revelação de Deus, através do que Deus falou para ela, através do que ela estudou, pesquisou, leu, analisou e escreveu sob a inspiração do Divino Espírito. Dessa maneira, a gente pode dizer que o que ela escreveu tem crédito teológico, sim. E outra, o que ela escreveu sobre teologia está em harmonia com a palavra de Deus. Percebe? A harmonia entre os escritos dela com os escritos da palavra de Deus, a Bíblia. Então, a melhor maneira de você poder avaliar se os escritos dela têm peso teológico, pegue a Bíblia, pegue a palavra de Deus e faça uma análise comparativa entre a Bíblia e os escritos dela. Se você encontrar discrepâncias entre o que ela falou e o que a palavra fala, então, aí você pode levantar suas dúvidas. Né? Pastor Estêncio, você comentou sobre a questão do empréstimo literário. Isso também ocorreu com a própria Bíblia, você fez até menção disso. Um texto clássico que muita gente conhece, aquele texto de Atos 17, que diz que porque nele vivemos e nos movemos e existimos, por exemplo, essa frase Paulo está citando Epimênides, um empréstimo literário. Um autor grego, né?
um autor grego. Ele vai citar, ele também vai fazer citação de frases que a gente encontra em Aristóteles, como, por exemplo, aquela frase: contra tal não há lei. Contra tal não há lei, pois eles mesmos são a lei, que é a frase de Aristóteles. E Paulo vai citar isso também, em Gálatas, por exemplo, capítulo 5, né? Inclusive, fizeram até um trabalho interessante mostrando as semelhanças de algumas menções, algumas narrativas de Paulo com algumas declarações de Platão. Então, assim, foram empréstimos literários, né? Que eles fizeram uso para um contexto que era oportuno. E não há nenhum problema, absolutamente nenhum problema com isso. O livro de Êxodo, por exemplo, há muitas frases ou ideias ou palavras que elas são de cunho egípcio. De cunho egípcio. Inclusive, esse é um dos argumentos muito fortes que consolidam ou ratificam a autoria do livro de Êxodo a Moisés, por exemplo, porque Moisés viveu no Egito. Enfim, há muitas citações na Bíblia que também se reportam a empréstimo literário. E é notório também a gente observar, foi muito bem colocada as suas questões, as suas observações, que o autor, dentro do seu contexto, ele fala no contexto da sua época. Ele está dialogando com personagens que estão no entorno do período, do contexto do seu período. Então, uma vez que ele trate de um determinado autor, que ele usa o pensamento, ele pode ampliar esse pensamento, chamar a atenção por meio daquele pensamento, ampliar a ideia dele para ensinar um princípio, ensinar, às vezes, uma lição que vem de Deus. Então, Deus usa as ferramentas humanas para poder ensinar conceitos divinos, tá? Que nos reportem a sua pessoa, a sua verdade. Tá? Isso acontece tanto no Antigo quanto no Novo Testamento também. Agora, é notório que a gente pode ir para o outro lado da moeda também. Ou seja, tem um grupo de hermeneutas dos dias de hoje que começam a olhar a Bíblia como um mero livro de narrativas. O que eu quero dizer com isso? Você começa a desqualificar a Bíblia como sendo um livro que inspirado. Você vê tantos pontos de conexões com a literatura da época, a literatura daqueles dias e tal, dos vários períodos dos profetas, que você fala, não, a Bíblia é um livro da história antiga, não é um livro mais inspirado. Então, há um limite que você precisa analisar dentro desse contexto, para a gente não poder colocar a Bíblia como sendo um livro qualquer, igual aos outros livros que foram escritos na época. Tá? Tem a pergunta aqui desse amigo, pastor Douglas Henrique. Douglas, muito bom a sua pergunta, viu? Primeiros Escritos 276 diz assim, que um certo grupo de escravos não serão ressuscitados nem para a vida eterna, nem para a perdição. Já a Bíblia fala que todos serão ressuscitados. Olha, meu querido amigo Douglas, essa é uma pergunta das mais difíceis que a gente tem para responder dentro do campo dos escritos de Ellen White, né? Mas eu vou te responder sucintamente. Quando o juízo de Deus for aplicado na vida de cada um dos seus filhos, o juízo de Deus tomará por base o uso da nossa capacidade de escolha. Aquilo que às vezes chamamos de livre-arbítrio. Cada pessoa recebeu essa capacidade de tomar uma escolha pessoal e decidir o que você vai fazer com a sua vida. No caso de um escravo, quando o indivíduo nascia de uma família escrava, o que o escravo tinha que fazer? Ele tinha que subjugar, submeter
a sua vontade, a sua capacidade de escolha ao seu senhor. Ele era apenas o quê? Um escravo, um servo, que fazia a vontade do Senhor, não a dele, não a vontade dele. Ele fazia tudo para agradar o Senhor, não ele. A questão que se coloca é: qual parâmetro Deus poderia usar para poder julgar o escravo, sendo que ele não fez uso da sua capacidade de escolha? Ele não pôde escolher o que ele faria com a vida dele. Tudo que ele fazia era para agradar o seu Senhor. Ellen White recebeu essa revelação vinda de Deus. Portanto, não são as minhas palavras. Essas palavras são de Deus. Um dia nós vamos ter que pedir a orientação e uma explicação mais clarificadora da parte de Deus sobre esse assunto. Porque o que está aqui, revelado por Ellen White, talvez seja bastante sucinto para a gente compreender a plenitude das implicações. Porém, eu posso dizer uma coisa para você. Se Deus colocar no céu qualquer pessoa que não fez uso da sua capacidade de escolha, o seu primeiro crítico será quem? Satanás. O inimigo vai se levantar e falar: escuta, como é que você está trazendo aqui para cima alguém que não escolheu estar aqui? Ele não escolheu estar aqui, ele não usou a sua capacidade, não usou o seu livre-arbítrio, ele não tomou a decisão de estar aqui, ele não queria, quer dizer, era uma pessoa neutra. Então, como é que Deus vai levar alguém lá para o céu que a pessoa não escolheu estar lá? Então, Ellen White diz: Deus tratará como se eles não tivessem existido. Bom, vamos aguardar mais um pouquinho. Pastor Stêncio, a mesma água que amolece a batata é a mesma água que endurece o ovo. O que eu quero dizer com isso é que, às vezes, a mesma experiência pode criar reações diferentes, ou a mesma circunstâncias pode levantar juízos diferentes. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: eu, por exemplo, quando eu olho para essa revelação, eu vejo nela toda a bondade e a misericórdia de Deus. Tem gente que já não vê desse jeito, mas eu vejo nesta declaração, nesta revelação, a bondade e a misericórdia de Deus, porque se existiu alguém que por uma razão ou outra se tornou incapaz de ter percepção da sua própria realidade diante de Deus e dos homens, e de fazer escolhas para a eternidade, por exemplo, conscientes, se essa pessoa não teve condição, não foi viabilizado isso, então Deus simplesmente faz o quê? Ele inibe a possibilidade dela passar pelo juízo. Percebe? Então eu vejo nisso um ato de misericórdia, da bondade de Deus. Ok. Bom. Muito bom. Nós não temos mais nenhuma pergunta. Então, tá tudo certo. Um abraço aí para o amigo que fez a pergunta. Qual o nome dele mesmo, Stêncio? Douglas Henrique. Douglas Henrique, amigo. Parabéns pela pergunta. A gente tem que realmente tirar dúvidas com quem entende. Inclusive, eu faço esse apelo, amigos. Procure as respostas nos lugares certos e não em lugares duvidosos. Procure água limpa onde tem fonte de água limpa, tá bom? Porque a internet hoje, Stêncio, eu me lembro até de uma pesquisa que eu vi há muito tempo, há alguns anos já faz um bom tempo, e que 90% do conteúdo da internet é lixo. Você pode jogar na lata do lixo. Então, tem muito fake news também em assuntos religiosos, assuntos até que tentam nortear a teologia adventista, o conhecimento adventista. Existe muito fake news por aí. Então, tome cuidado, tá bom? Muita gente se apresentando como especialista, mas propagando um monte de heresia, de bobagem, tá bom? Então, tem que ir na fonte certa, né, Stêncio? É isso mesmo. E nós temos muitas fontes seguras que vocês podem procurar, tanto na internet, quanto também
por meio dos livros, não é? Os livros da Casa Publicadora, que eu recomendo a vocês comprarem, lerem, estudarem, para poderem estarem seguros quanto às suas convicções. Excelente. Só uma pergunta que surgiu aqui. O Márcio Festa, ele pergunta se o cartão de ouro dos anjos é literal ou simbólico, viu? Olha, essa questão, no meu entendimento, é simbólico. Ótimo, excelente. Mas, quando a gente chegar no céu, a gente vai ter certeza de algumas coisas, né? É o que eu sempre falo. Muitas surpresas, né? É o que eu sempre falo. Às vezes alguém faz perguntas e fica inquieto com certas coisas, e eu digo assim, olha, amigo, eu acho que acho que aprender aos pés do próprio Cristo vai ser a melhor coisa do mundo. Então, tem coisa que a gente pode reservar para o momento certo, lá para a eternidade, lá para o céu, né? É isso. Pastor Estêncio, muito obrigado por sua participação. Foi muito importante, foi bem pontual nesse assunto que é tão importante, né? Então, Deus te abençoe por você reservar esse tempo aqui para a gente, né? Eu tenho visto aqui o pessoal falando muito bem, apreciando demais o conteúdo desta noite, tá bom? Algumas considerações finais? As minhas considerações finais são os seguintes. Naveguem pelas águas limpas e puras da revelação e tomem cuidado com as águas turvas da dúvida, das críticas e das incertezas e dos questionamentos. Porque por essas águas, muitos saíram de nossas fileiras para não voltarem nunca mais. Muitos se perderam e estão aí fora, hoje, perdidos, sem rumo na vida, não é? Carentes da graça e da misericórdia de Deus. Então, tome cuidado aonde você entra, quais são os sites que você costuma visitar, o que você costuma ver nas redes sociais, né? Eu costumo dizer, o pastor estava falando sobre internet aqui, a internet hoje se tornou a grande boca do lixo do mundo. Nela vocês encontram de tudo. Então, tome muito cuidado onde você entra. Né? E é isso. E sobre todas as coisas, tá aqui, ó. Essa é a nossa maior referência à palavra de Deus. Ellen White tinha duas grandes paixões na vida: Jesus Cristo e a palavra de Deus. Duas coisas ela tinha como grande paixão: Jesus e a palavra. Que essas sejam também as suas duas grandes paixões na sua vida: Jesus Cristo e a sua palavra. Amém. Esse foi o ministério dela. O ministério de nos trazer de volta para a Bíblia. É isso. Amém. Pastor Estêncio, então, por favor, despeça-nos com uma oração. Vamos orar, então? Grande Deus, muito obrigado pela oportunidade que nos deste nessa noite de estarmos juntos, reunidos, como irmãos em Cristo, como povo de Deus. Nós queremos te agradecer pela quantidade de revelações, de orientações que tu deixaste para o teu povo, através da tua palavra, a Bíblia, e através dos testemunhos do Espírito de Profecia. Queira nos guiar, ó Pai, para que possamos a cada dia crescermos em conhecimento da tua palavra, da tua verdade, a fim de estarmos preparados e prontos para recebermos Jesus nas nuvens dos céus. Livra-nos de todo mal, de todo perigo, de toda dúvida, de toda crítica, e faze-nos servos fiéis da tua palavra, testemunhas vivas do teu poder, a fim de levarmos ao mundo o conhecimento da salvação na pessoa do teu Filho amado Jesus Cristo. Em nome de quem oramos, agradecidos. Amém. Amém, amém. Um grande abraço a todos, então, que estiveram aí conectados com a gente.
Não se esqueça de se inscrever no canal do pastor Renato Stêncio. Você entra lá no YouTube, na barra ali de pesquisa, você digita Renato Stêncio, e vai aparecer o canal dele ali. Você entra e se inscreva, tá? E ativa o sininho, tá bem? E também você se inscreva aí no canal do pastor Gilberto Tais, Fé ou Fideísmo, no YouTube. Fé ou Fideísmo. Ativa o sininho e clica no curtir, tá bem? É importante você clicar em curtir aí, gostei. Por quê? Porque quanto mais like tiver no vídeo, o YouTube entende que o conteúdo é relevante. Então, nos ajuda, por favor, clicando aí, tá bom? E também você pode seguir o pastor Gilberto Tais lá no Instagram, que é Gilberto Tais. O Tais é T-H-E-I-S-S. Gilberto Tais, lá no Instagram, tá bem? Pastor Stêncio, você tem Instagram mesmo? Tem, não tem? Eu tenho também. Eu faço uso. Pastor Stêncio, meu Instagram. Olha aí. Então segue o pastor Stêncio lá no Instagram também, tá bom? Eu Amigos, não sou da sua geração, mas eu tô chegando lá. Um grande abraço a todos, então, e até a próxima. Até mais, amigos. Um grande abraço. Tchau, tchau.